Boa noite, pessoal. Galera do YouTube, tudo bom? Boa noite para você que está aqui comigo ao vivo e boa noite para você que vai assistir gravado. Essa aqui é mais uma live de aquecimento do mini curso de precificação de alimentos com foco no lucro. Boa noite, dona Rita, Kátia, gastronomia afetiva, Drica, quitutes artesanais, Cíntia Medeiros Fonseca. Tô gostando de ver, hein, pessoal, no feriado, ó. Eu tava postando aqui um stories. Oi, Isa, boa noite. Hoje eu fui ajudar um amigo que é fotógrafo e tá começando a empreender com pizzas. Eu fui ajudar ele a fazer uma ficha técnica. Eu vou botar aqui nos stories para vocês amanhã, mas ó, já fui fazer um spoiler aqui, ó. Olha que beleza. Peraí. Agora nós vamos comer a pizza. Depois nós vamos calcular o custo exato dessa. Amanhã eu vou botar aqui nos stories para vocês verem como é que foi. A gente fez a ficha técnica e ele vai ser legal. Vou botar aqui para vocês verem. Então, gente, esse aqui é o nosso tema de hoje. O que você precisa fazer, o que você precisa controlar no seu negócio para ter lucro, tá? A gente falou aqui durante a semana, segunda, terça e quarta, de assuntos um pouco conceituais, eu diria, né? Eu não mostrei, isso não tinha mostrado para vocês ainda, isso aqui, que é como que você começa a enxergar o seu negócio. E a partir de hoje eu vou entrar nesses assuntos que são, vamos dizer assim, um pouco mais cabeludos. E aí, vocês se divertiram no feriado, trabalharam, descansaram? Me conta aí um pouquinho. Então, gente, essa live é uma live de aquecimento, como eu falei aqui no começo, no iniciozinho. Se você já está inscrito, ótimo. Se você está inscrito no mini curso, inscrita e não entrou no grupo, entre. Como é que você faz para entrar no grupo? Me manda um oi no direct que a gente vai te incluir manualmente. Olha, eu vou te falar que a vida de quem produz conteúdo não é mole não, viu? Porque essas ferramentas, né, elas fazem umas coisas que a gente não sabe de onde vem. E aí tem essa coisa das pessoas não conseguirem entrar no grupo. A saída das meninas trabalhando, muito bom. É isso aí. Trabalho, a gente, como eu falei ontem, né? O trabalho deixa o empreendedor feliz. A falta de trabalho deixa a gente murcho. E aí o segredo tá da gente achar o equilíbrio entre o muito trabalho, o excesso, e o trabalho mais tranquilo, né? É isso que a gente trabalha para ter, né? Um equilíbrio na nossa vida. Não precisa ser essa correria louca. É muita coisa para fazer, mas assim, de que outra maneira a gente poderia expressar o nosso talento se não fosse empreendendo, né? Quando a gente expressa o nosso talento com trabalho de CLT, trabalhando para outra pessoa, a gente tem um limite ali na expressão, a gente tem um limite de quão longe a gente pode chegar. Então, empreender realmente é onde a gente consegue expressar melhor o talento. Agora, dá trabalho? Dá. É muita coisa para fazer? É, sim, senhora. Então, é o seguinte, gente. Isso aqui, ó, é o negócio de vocês, tá? Isso aqui é o que vocês vendem. Então, aqui tá Deus ali que vende batata, Diana as refeições vende refeição, a Isa aqui vende biscoito, a Zara, a Açaí das Meninas vende açaí, enfim. O que você vende tá aqui. Você vende um volume de dinheiro por mês, uma quantidade de produtos, e aquele dinheiro entra no seu caixa. E o que acontece na prática, independente de você estar ciente ou de você não estar ciente, é isso aqui. Isso é o que acontece na prática no seu negócio. O dinheiro entra, ele vai ser distribuído dessa maneira daqui. Eu falei disso, mostrei isso aqui no outro dia, que o dinheiro entra no seu negócio, ele vai para pagar custos e despesas e parte dele tem que virar lucro. Isso aqui é que nem a lei da gravidade. Independente de você querer ou não querer, saber ou não saber, acontece isso aqui. A sabedoria em ter um negócio é você saber, né, o que é isso daqui e controlar. Por quê? Quando o dinheiro vai entrando no seu negócio, né, e você começou a vender, o dinheiro começou a entrar, se você não tem conhecimento, por exemplo, do quanto você gasta para produzir aquilo que você vende, se você não tem a menor ideia
de quanto você tem de gasto fixo. Eu falo gastos ao invés de custo, porque custo está ligado à fabricação do produto, despesa está ligada ao negócio como um todo. Então, custos e despesas são gastos do negócio, tá? Por isso que eu não uso custo aqui quando eu falo com vocês de uma forma mais abrangente, porque eu não estou falando especificamente do que está ligado à fabricação do produto, eu estou falando dos gastos do negócio. A gente precisa saber quanto a gente gasta para poder justamente ter essa parte aqui do lucro garantida e reservada. E aí, como que a gente começa a controlar isso? Qual é o ponto de partida, né? Eu falo, o meu treinamento é basicamente 70% dele é precificação, tem também estratégia de venda, tem controle financeiro, mas por que começa pela precificação? Porque a primeira coisa que você precisa saber é isso daqui, CMV. Quem está aqui comigo sabe o que é CMV? Coloca aqui para mim no chat um sinal de ok, eu sei. Se você não sabe, não tem nenhum problema, bota não sei, nunca ouvi falar, ou sei, mas não sei explicar. Porque às vezes a gente sabe, e como tem dois tipos de CMV, às vezes você escutou em algum lugar, aprendeu o que é CMV global, mas não, e eu tô falando às vezes o individual. A saída das meninas ainda não sabe. Aqui eu sabia que sabia. Rogério já sabe, maravilha. Responde aí pra mim, gente. Diana sabe, beleza. Então, eu vou explicar. Tem dois CMVs, tá, gente? O CMV é custo de mercadoria vendida. Tem dois tipos. Tem o individual e tem o global. O individual é o ponto de partida para a gente calcular o preço do nosso produto. E o global, ele é uma fórmula que a gente acha contando o nosso estoque uma vez por mês ou a cada 15 dias, dependendo da situação que a empresa está, e a gente cruza ali as informações de estoque inicial, estoque final com movimento de compras e a gente acha um percentual. Não vou entrar nesse cálculo hoje porque não é o tema da live, tá? E o CMV individual, que é como a gente começa o preço de venda, ele é encontrado na ficha técnica. A gente vai ter uma live na semana que vem para falar de ficha técnica, tá? Então, voltando para o início, isso aqui é o seu faturamento, certo? É tudo que você vende. O que você vende se chama receita ou faturamento. O dinheiro que entra no seu negócio, ele não é, parte dele é o lucro. E se você não souber isso daqui, você não tem lucro. Então, de tudo que entra no seu caixa, você precisa aprender a controlar o que está aqui para que você tenha lucro. Então, a gente começa aqui. Quanto que custa aquilo que eu produzo? O tema da nossa live de hoje é o que você precisa controlar para ter lucro. Pois bem, a primeira coisa que você precisa ter controle é sobre o custo do que você vende. Quanto você gasta para vender. Uma vez uma aluna esteve aqui comigo e ela falou, quanto a gente gasta para ganhar R$100, né? Foi até uma maneira bem colocada que eu achei, né? Você pegou R$100 na sua mão de uma venda. Daqueles R$100, né? Quanto foi gasto com o quê? E quanto que vai ficar no seu caixa? Porque às vezes a gente fica ali escutando muito sobre faturamento e é muito sedutor, né? Quando eu tinha o buffet, eu era muito seduzida, no início, principalmente pelos altos faturamentos. Então, nossa, eu vou faturar R$30 mil, R$50 mil, R$60 mil. Faturamento. Se você gasta esse dinheiro aqui do faturamento que entrou, você não controla, ele sai para custos e despesas de forma descontrolada, ou não fica lucro, ou fica um percentual muito pequeno que não vale a pena. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai escolher um negócio ou começar um negócio, mas a gente tem que ficar mais interessado em saber o potencial que aquele negócio tem para dar de lucro do que quanto a gente pode faturar com aquele negócio. Porque faturar é menos difícil do que lucrar, né? Apesar que muita gente tem dificuldade de vender, e aí pode ser, eu falei um pouco na live de ontem sobre por que as vendas param. Semana que vem vou falar um pouco mais, quer dizer, na realidade dentro do mini curso vou falar um pouco mais sobre isso. A gente precisa estar interessado nas vendas, é claro que sem venda não tem lucro, mas a gente precisa vender sabendo que a gente vai conseguir garantir essa fatia daqui do lucro. Isso aqui eu estou mostrando como seu negócio, mas você pode diminuir e levar isso aqui para o universo de um produto que você vende. Isso aqui pode ser um pote de antepasto, uma pizza, um bolo,
uma marmita. Dentro de tudo que a gente vende, a gente tem um percentual para cada um desses itens, tá? Então, você começou a vender, o que é muito comum? Você resolve vender um produto e você busca uma referência externa. Puxa, quanto será que eu cobro por isso daqui? Quanto será que é bom? Quanto será que o cliente vai ficar feliz em pagar? As pessoas falam muito para mim, eu queria cobrar um preço justo. O que é um preço justo? Preço justo para o cliente, para ele achar que está comprando por um preço justo, ou um preço justo para você ter lucro? Será que não dá para ter as duas coisas? Como que a gente começa a fazer essa conta? A gente começa na ficha técnica, porque ali foi isso que eu fui fazer com o meu amigo Roberto, que eu vou botar amanhã aqui nos stories. O Roberto quer começar a empreender com pizza, ele precisava fazer o que primeiro? Fazer a ficha técnica da pizza, de uma pizza primeiro, para ele ter uma noção do negócio. Você pode querer trabalhar com 25 sabores de pizza, com vários sabores de bolo, mas você tem que ter uma noção de como vai ser o seu negócio. Você começa a fazer isso na ficha técnica. Esse é o primeiro ponto de controle. Controle sobre o custo do que você fabrica, tá? Então, se você... Eu vou falar bastante disso lá dentro do mini curso. Se você nunca fez uma ficha técnica, quem é que já fez, já faz, já sabe, já conhece ficha técnica, já usa, domina? Me conta aqui. Pode falar, gente, fica caladinho não. Vambora, escreve aí pra mim. Eu já fiz, eu não, eu sim. A ficha técnica, ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, é um documento, é a receita do que você faz. Açaí das meninas, obrigada. É a receita do que você faz, sendo que ali tem todas as informações de preço. Vocês vão ver amanhã quando eu postar aqui o trabalho lá que eu fiz com o meu amigo, como é que foi, né? A gente foi fazendo ali, ele pegou a receita da pizza dele que ele fazia meio de olho e a gente foi fichando a receita para saber o custo. Então, a ficha técnica é uma ferramenta que permite a você saber qual é o custo daquilo que você está vendendo, mas não é só o custo, não. Você poder projetar quantidades que você vai fabricar, você poder fazer ajustes na sua receita, né? Hoje eu falei para ele botou lá uma quantidade de linguiça. Falei, olha, então, isso aqui é um item que você pode tirar 10 gramas daqui, né? Ele tá ainda em fase de estudo do negócio, você pode tirar um pouquinho aqui, você pode aumentar isso daqui, você pode reduzir isso aqui. A gente estuda a nossa receita na ficha técnica de olho no custo, tá? Então, é por isso que é tão importante. Sem a ficha técnica, é tudo muito, muito teórico mesmo. A gente fica... a Diana tá falando aqui uma coisa séria. Eu tô demorando muito para fazer porque eu tenho muitos pratos no cardápio. Isso Diana, é uma coisa importante quando a pessoa tá começando o negócio, quando tá acertando o negócio, é ter um cardápio mais enxuto. Por quê? Como você tem que controlar isso aqui para ter lucro, aqui dentro está toda a matéria-prima que você usa. Então, se você tem muitos pratos no cardápio, você possivelmente tem uma variedade de matéria-prima muito grande. Tudo que você usa de matéria-prima, tudo não, mas a maior parte tem uma correção, tem uma perda na limpeza, uma perda quando você descasca, tem um ajuste que você tem que anotar ali no processo. Se você tem 300 itens na sua lista de matéria-prima, você vai demorar mais para conseguir arrumar o seu negócio que uma pessoa que tem 50 itens na lista de matéria-prima. Então, quando a gente constrói um cardápio de forma consciente, quando a gente vai começar um negócio, quando a gente está reformando o nosso negócio, é interessante a gente já observar que quanto maior a relação de ingredientes de matéria-prima, mais trabalhoso vai ser de manter. Quando você já tem uma equipe, quando você tem alguém que cuida, você tem nutricionista, você tem alguém na sua equipe que te ajuda a cuidar, isso fica mais fácil. Mas quando você trabalha sozinho ou sozinho, quando você está com muitas tarefas nas suas costas, você precisa pensar nisso, porque não é um mito achar que a gente precisa ter muitos pratos para o cliente comprar. Isso vai ser uma live da semana que vem. Isso é um mito mesmo, tá? Não precisa. A gente tem até
uma teoria, o paradoxo da escolha, que eu vou falar para vocês semana que vem. Então, a gente pode ter um cardápio enxuto. E por que o cardápio enxuto é bom? Porque vende mais, o cliente compra. Lembra que eu falei ontem que uma das razões pelas quais as vendas diminuem é a confusão que o cliente fica ali na hora de comprar às vezes? O cardápio longo às vezes leva o cliente a ter essa confusão. Então, olha só, vou pegar aqui o outro desenho. Quando eu falei para vocês que um negócio lucrativo tá tudo alinhado, tudo alinhado. Então, o que é tudo alinhado? Você tem o volume de trabalho, ele vem daquilo que você está vendendo. Então, se você, por exemplo, bota lá um cardápio muito complicado com muitas coisas, você trabalha sozinho, você não dá conta de manter aquele cardápio bem precificado, a gestão ok, isso não está alinhado, sabe? Então, se você trabalha sozinho, isso é um fato. Se você trabalha e tem uma equipe muito pequena, você precisa simplificar. Eu tenho uma aluna que já veio fazer live aqui comigo, a Margarete. Quando ela entrou no curso, ela tinha muitas coisas no cardápio dela, muitas. Aí ela estava pegada e falava, mas se eu tirasse isso e aquilo, no final ela foi corajosa, mexeu, reduziu e a vida dela melhorou bastante. Então, isso é uma coisa que é preciso pensar na hora que você está organizando o negócio, tá? Estou falando hoje do que tem que controlar para ter lucro. Como eu estou falando aqui do CMV, que é a primeira coisa, para a gente controlar o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, quanto menos variedade a gente tiver, mais fácil vai ser. Não é que você não possa ter um cardápio um pouco maior, mas você pode eventualmente ter rotações do seu cardápio, você pode fazer uma semana de um jeito, ou 15 dias de um jeito, mais 15 dias do outro. Renata tá perdida. Pois a gente fica perdido quando tem... Sabe como que a gente fica? Eu vou te falar assim, vê se isso bate aí com você, Renata. A gente se sente perdido quando a gente vê o resultado. O resultado não é o que a gente gostaria, mas a gente olha para aquele cenário e fala, eu não sei como resolver isso. Essa é a sensação que eu acho que bate assim quando está perdido. Pelo menos era como eu me sentia antes de aprender a organizar. A gente olha e fala, putz, o que eu faço agora? Corro para cá, corro para lá, o que eu faço primeiro? Por onde que eu começo? Né? Eu tenho que continuar trabalhando, e aí, eu vou fazer o quê? Aí dá essa sensação. Isso faz sentido para você, Renata, ou para vocês todos que estão ouvindo? Então, voltando aqui. A gente tem que controlar, Nadir também tá assim. Pois é, a gente fica assim mesmo. A gente tem que controlar o dinheiro que sai, certo? O dinheiro que sai é tudo isso que tá aqui. O dinheiro que não sai é o lucro. Tudo isso que tá aqui é dinheiro que sai. E aí, aqui a gente tem os gastos fixos, os gastos variáveis, as taxas, impostos, enfim, tudo que diz respeito a um negócio. O que acontece muito... Ô Nadir, você vai conseguir, respira e você vai conseguir se organizar. O que é muito comum? A gente sair pagando as coisas, ver se isso vai fazer sentido para vocês. O dinheiro entra e a gente vai pagando o que vai aparecendo. Vai lidando ali com o dia a dia. O dinheiro entrou na conta, você tem um boleto, tem uma conta de luz, tem o aluguel, tem uma conta qualquer. Em geral, o empreendedor de menor porte, até o de maior porte também, mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro do trabalho. Não estou aqui para julgar ninguém, porque eu já misturei também, acaba acontecendo. Então, a gente vai pagando as contas com o dinheiro que vai entrando. O que acontece quando a gente faz isso? A gente não consegue ter uma ideia se o que a gente está tendo de dinheiro aqui, que está entrando, está deixando isso aqui balanceado desse jeito para que isso aqui aconteça no final do mês. A gente simplesmente vai recebendo dinheiro e vai pagando. Isso é agravado quando a gente faz compra, por exemplo, com cartão de crédito para comprar matéria-prima, porque às vezes é necessário. Às vezes a gente está sem dinheiro em caixa, a gente mete o cartãozão e joga para o mês seguinte. E aí o dinheiro entra, a gente pega aquele dinheiro, resolve uma urgência, paga o que tem que pagar, e aí quando chega o cartão, a gente já é uma urgência, o cartão no mês que vem, a gente pega o dinheiro que entrou, pega o cartão. A gente não tem noção, na realidade, no dia a dia, que se isso aqui está sendo cumprido. Existe uma prática, vamos dizer assim, uma prática financeira dentro dos negócios, que é o fluxo de caixa.
Alguém aqui sabe o que é fluxo de caixa? Já ouviu falar? Faz seu fluxo de caixa? Não faz fluxo de caixa? Me conta aqui qual é o conhecimento de vocês em relação a essa entrada do dinheiro e a saída no negócio de vocês. Alguém aqui já faz? A Maria Ivoneide faz fluxo de caixa. Quem mais faz, gente? Alguém aqui faz? Não faz também, tá tudo bem. Eu não quero ter uma posição. Ô, Mirelle! A Mirelle era da minha equipe. Bom te ver aqui, Mi. Então, o fluxo de caixa é um movimento do dinheiro no seu negócio. O dinheiro que entra e o dinheiro que sai, tá? Nadir faz, muito bem. Tem o caixa diário e tem o fluxo de caixa. O caixa diário entrou, saiu, ficou tanto, é o do dia. Fluxo de caixa é quando a gente vai organizando e olhando um pouquinho mais para frente o nosso negócio. Então, o dinheiro vai entrando, você vendeu hoje e vai receber um pouco mais para frente, você bota a data que o dinheiro vai entrar, você comprou com boleto, você sabe o data que o boleto vai vencer ou que vem o seu cartão. Isso é o fluxo de caixa. Você consegue olhar para frente ali 1 mês, 2 meses, as grandes empresas olham até 6 meses de fluxo de caixa para você olhar o que vai acontecer no seu negócio mais para frente. Isso é muito importante, mas não basta. E por que eu estou falando no fluxo de caixa hoje, embora não seja especificamente o assunto daqui? Porque para a gente controlar isso daqui, a gente tem que saber do dinheiro que está saindo, quanto a gente está gastando com matéria-prima e embalagem, que fazem parte do CMV. Isso é super importante para a gente ter uma noção, porque se você fez a precificação do seu produto de uma forma um pouco aleatória, se você copiou o preço do concorrente, se você não precificou, assim, se você simplesmente foi lá e estimou um valor, também não estou julgando, só estou falando que isso acontece. Existe uma possibilidade desse percentual daqui do CMV, do custo de mercadoria vendida, tá maior do que deveria ser em relação ao seu preço. Quando isso aqui fica muito grande, você tem dificuldade para pagar as outras coisas e possivelmente não vai ter lucro. Então, o controle do dinheiro que está saindo, o dinheiro entrou e a gente tem que saber para onde ele está indo. Isso aqui faz com que a gente consiga perceber, notar e corrigir se a gente vai ter lucro ou se a gente não vai ter lucro. O que acontece quando a gente tem isso aqui muito... Gente, tá legal ou tá difícil? Vocês estão me acompanhando aqui ou já estão com um caramelho na cabeça? Me fala aí. Tá dando para acompanhar? Tá fazendo sentido? Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Estão ligados? Fizeram exercício lá para ligar os dois lados do cérebro hoje? Conectar os 2 hemisférios? Tudo bem, gente? Está fazendo sentido? Beleza. Então, ótimo. Obrigada, Rosimara. Isso aqui, a gente tem aqui... O CMV ele é um gasto variável. E aqui tem outros gastos variáveis também. Tá? O gasto variável é aquilo que varia de acordo com a sua venda, tá? O frete pode ser um gasto variável se é uma coisa que você paga por mês. Gastos variáveis são o que varia de acordo com o volume de vendas. Se você pegar tudo que você vendeu aqui e tirar isso daqui, você fica com essa fatia daqui, tá? Essa fatia, isso é pergunta de prova, hein? Esse pedaço aqui, que é o faturamento menos os gastos variáveis, ele se chama... Essa é uma pergunta difícil, pergunta de quem estudou. Isso aqui, gente, se chama margem de contribuição, tá? A margem de contribuição, ela tem um outro nome que causa muita confusão na cabeça das pessoas. Outro nome da margem de contribuição é lucro bruto. E aí, tem muita gente que fala do lucro bruto como se fosse lucro. E aí a gente escuta a pessoa falar de uns percentuais de lucro que não existem, falar assim que 300% em cima do não sei o que lá, porque assim, que a gente sabe que não é viável. Então, isso aqui
O lucro e a parte de gastos fixos, quer dizer, na realidade a taxa de imposto tá para cá, tá? Gasto fixo e o lucro, os gastos fixos e o lucro, eles moram dentro de um lugar chamado margem de contribuição. Então, olha só, preste atenção, gente, agora, se você estava distraído, agora preste atenção que isso é super importante. Quando a gente vai colocar um produto à venda, se a gente cobra errado, olha quanto que isso é importante. Se a gente bota um preço muito baixo e a gente gasta muito da parte variável, não tem espaço aqui para margem de contribuição. Fica uma margem de contribuição muito pequenininha, às vezes até assim, quase nada. E quando acontece isso acontece tipicamente quando a gente tem a precificação errada ou quando a gente está gastando sem controle na parte variável. A gente não tem dinheiro para pagar os custos fixos, ou às vezes até tem para os gastos fixos, mas não tem para o lucro. Não ter uma margem de contribuição ruim ou não ter, é porque essa parte aqui variável está muito grande em relação ao preço de venda. Então, olha o quanto é importante controlar o dinheiro que sai do seu negócio. Controlar, começando pelo custo de mercadoria vendida. Se você não tem ideia de quanto você gasta para produzir o que você vende, não tem ideia, você está indo nesse ciclo que eu falei aqui ainda há pouco. O dinheiro entra, você paga uma conta, você compra mercadoria, aí você não usa ficha técnica, então você compra mercadoria um pouquinho a mais. Eu acho que... Hoje eu vi lá o meu amigo fazendo a ficha e eu dei o cascudo nele. Eu falei, como assim? Eu falei, quanto você vai botar de abobrinha na pizza? Aí ele falou, mais ou menos todo. Não, amigo, não tem mais ou menos, não. Tem que saber quanto é. Sabe? Aí por quê? O que ele fez pra gente fazer a ficha técnica? Ele pegou de olho lá a abobrinha, ralou, aí depois na hora de montar a pizza ele botou a quantidade, aí a gente já estava pesando, mas ele botou lá a quantidade e sobrou lá um monte de abobrinha ralada. Então, quando a gente não trabalha, olha como é que tá tudo ligado, alinhamento dos planetas, né? Eu acho que eu vou virar astróloga. Quando tá tudo alinhado, o negócio tá com tudo alinhado, a gente tem a ficha técnica, a gente sabe o custo, a gente sabe a quantidade que a gente gasta, consequentemente, a gente tem o cliente lá para que a gente vai vender que tá alinhado e a gente vai conseguir ter lucro. Quando a gente faz as coisas assim de maneira mais informal, aí isso muitas vezes é justificado com a falta de tempo. Não tenho tempo de fazer isso, não tenho tempo de fazer ficha técnica. Possivelmente você também não vai ter dinheiro em caixa, porque esse é um investimento em tempo que você precisa fazer para você ter dinheiro depois, para o seu negócio poder te dar lucro. Quando é muito corrido, quando você não consegue parar para fazer isso, a consequência é que, e olha, estou falando isso com conhecimento de causa, podem acreditar, a consequência disso é que o seu negócio vai ficar com um buraco mais na frente, percebem? Então, a gente precisa saber quanto que a gente gasta com cada um desses pontos daqui. Eu vou falar dentro do mini curso. Aliás, eu quero fazer um convite para vocês. Quem não viu ainda, né? Eu tenho um canal no YouTube e lá eu posto vídeos um pouco mais longos do que aqui no Instagram. Então, quem não me segue lá ainda, quem não está inscrito lá ainda, fica aqui o convite. O link está aqui na minha bio, que lá eu vou explicando outros assuntos, né? Também do universo de ter um negócio lucrativo. Margem de contribuição, Jansen, é a diferença entre o faturamento e todos os gastos variáveis. É a margem de contribuição. Isso que também é lucro bruto, tá? Por isso que as pessoas às vezes falam que deu não sei quanto de lucro, mas não é lucro bruto. É isso que vocês têm que ter cuidado quando alguém conta de um negócio. Às vezes, eu tô tendo não sei quanto de lucro. A pessoa pegou às vezes isso daqui, ela multiplicou esse custo daqui por 2 e falou que está tendo 100% de lucro, por exemplo, né? Não existe isso, né? Sabe por que não existe 100% de lucro? Porque 100% é isso daqui. Não tem como ter 100% de lucro. No outro dia, uma seguidora escreveu, tem sim, eu tenho. Eu falei, olha, desculpa se eu te falar, mas não tem. Não tem porque o lucro nunca vai poder ser 100%. Para o lucro ser 100%, teria que ser assim. O custo zero para matéria-prima, custo zero para embalagem, custo zero para gás, para energia, para
aluguel, para Prolabore, para tudo, custo zero para tudo. Aí tudo que você recebe é lucro, só se fosse assim. E mesmo assim, estaria limitado aos 100% se você não pagasse por nada na vida, nada. Nem a mão de obra, nada. Tem gente que ainda fala que tem 300% de lucro. Então, vocês viram aqui que é impossível isso? É uma coisa que, aliás, esse é o nosso tema de amanhã, as margens de lucro reais no negócio de alimentação. Isso é muito importante para alinhar expectativas. Porque às vezes você pensa assim, como é que a cabeça funciona? A pessoa pega assim, eu vou abrir um negócio de marmitas. Quanto custa marmita aqui nessa cidade? Na minha cidade, custa R$25 em média. Então, consigo fazer 60 por dia, dá R$1.500 por dia. Nossa, se eu trabalhar 20 dias... R$30.000. Espera, deixa eu ver se eu fiz a conta certa, porque eu não sou boa de matemática, não. 25 vezes 60, 1.500. Vezes 20, R$30.000. Aí a pessoa fala assim, nossa, R$30.000, tá muito bom. Eu vou abrir um negócio de marmita e vou ganhar 30 mil por mês. E aí, eu quero que, se você tem isso aí na sua cabeça, R$30.000 é isso daqui. Se você não tiver isso aqui controlado, você pode não ganhar nada. Se você, por exemplo, começa a fazer uma marmita com peso muito grande, você não sabe quanto custa a embalagem, você pode entrar 30 mil e você ficar com zero. Esse seguidor se faz de doida. Não, Tedeschi, a pessoa às vezes não sabe mesmo. Porque assim, é muito forte. Eu já vi muita gente ensinar assim, né? Bota, sei lá, 10% para cobrir o custo fixo. Às vezes a pessoa ensina, não é nem por maldade, ela ensina porque foi assim que ela aprendeu, ou, enfim, ela quer tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. Então, às vezes a pessoa ouviu em outro lugar e ela fica com aquilo muito enraizado. Liliane fez um curso e a professora ensinou, ficou brava. A gente fica. Não multiplica por 2 ou por 3 de jeito nenhum. Não multiplica por nada. Eu vou dizer para vocês, o multiplicar custo, a gente pode multiplicar o custo pelo markup. Markup é um índice, né? Eu acho que ele funciona muito bem para a indústria e ele funciona para negócios que tem uma estrutura ali para ficar mantendo atualizado o tempo todo o custo variável, fixo, todos os custos. Mas o markup é uma fórmula. O markup não é um número absoluto. O markup é uma fórmula onde você precisa saber o percentual dos seus gastos variáveis, dos seus gastos fixos, em relação ao seu preço de venda. A fórmula do markup precisa disso. Então, para você conseguir calcular o markup, você tem que ter ali já o seu faturamento, o quanto você tem de gasto fixo, o quanto você tem de gasto variável, para você saber o percentual, para então usar a fórmula do markup. É difícil fazer, principalmente para quem não está assim acostumado. Então, às vezes a pessoa escutou alguém falar assim, o markup é de 3. Então eu vou pegar esse custo, porque depois que a gente chega no markup, a gente pega o custo de produção e multiplica pelo markup. Multiplicar pelo markup não é multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, porque são números aleatórios. O markup é um número calculado, e calculado com cálculo que não é muito fácil de fazer. Inclusive, assim, quando dentro do meu curso eu explico, eu tenho uma aula chamada Os Mar da Precificação, onde eu explico o que são as margens, markup, etc., embora a planilha do curso calcule tudo automaticamente para o empreendedor não precisar ficar fazendo conta. Mas eu explico para a pessoa ter esse conhecimento, para a pessoa entender. É por isso que os meus alunos, quando acabam o curso, falam, eu entendo o meu negócio agora, eu entendo os números, porque precisa entender, senão você fica, tipo aquela coisa, ouvir o galo cantar, mas não sei bem aonde foi. E aí a gente acaba incorporando aí essas coisas todas que escuta como se fossem verdade. E na realidade não são. Então é importante aprender direitinho. Então amanhã eu vou falar para vocês das margens reais do negócio de alimentos. Isso que eu estava falando ali do negócio de 30 mil. Às vezes a pessoa faz a conta do faturamento e aí pensa 50% de lucro. E assim, não é que seja impossível, mas é muito difícil. Então é isso que eu quero falar para vocês amanhã. Dá para fazer sem computador, sim, a saída das meninas. Eu até
montei um curso novo, PEPA, que é para quem não tem computador. Eu te digo assim, que nem a Diana que falou assim, aquela do PEPA. Dá muito mais trabalho do que fazer no computador. Mas tem uma coisa que é antes do computador, que você vai ter que fazer de qualquer maneira, com computador ou sem computador, que é a parte da ficha técnica na cozinha. Então, assim, às vezes, para quem gosta de usar planilha, a pessoa tá louca para baixar a planilha, mas aí quando chega lá na baixar a planilha, ainda não tem a ficha técnica, as informações da ficha técnica para lançar, né? Oh, querida. Então, você precisa de qualquer maneira, com ou sem computador, fazer a ficha técnica na sua cozinha. Depois, se você não tiver computador, você vai sentar bonitinha com uma calculadora e vai calcular o custo do seu prato. Vai calcular direitinho, tá? Dá para fazer sim. Em priscas eras, e há muito tempo atrás, as pessoas não tinham computador e calculavam o custo de qualquer maneira. A vantagem de você usar planilha é que você ganha uma agilidade na hora de você atualizar os preços, né? Você coloca lá a matéria-prima que subiu de preço e automaticamente os preços são atualizados. Você consegue fazer análises mais rápidas quando você está usando em planilha, tá? Mas eu sempre falo, o importante é fazer. Se você tem computador maravilhoso, se você não tem, faça na mão. Não pode não fazer, porque não tem como um empreendedor de alimentos não saber isso aqui, não saber esse custo daqui, não saber o que é CMV, não tem como. Aí vai ser assim uma loteria, né? Ai, ganhei na Mega Sena, que legal, deu certo. Não, eu tô o ano inteiro jogando e não ganhei nada, porque fica uma loteria, né? Então é importante, tem que ter uma ficha técnica para cada prato, Emília. Aí, lembra que eu falei que ainda há pouco sobre a história de você ter um negócio alinhado com, se você trabalha sozinho ou sozinha e você tem 150 pratos no cardápio, talvez você tenha dificuldades de manter 150 fichas atualizadas, principalmente se você não tem computador. Então, o negócio tem que ser todo compatível, né? Eu gostava muito quando eu montei a soparia, eu pensava muito assim, eu vou trabalhar sozinha. Foi quando eu fechei o buffet na pandemia, fui para casa e montei a soparia. Eu sabia que eu ia estar sozinha, então não adiantava ficar inventando coisas muito complexas, porque alguma coisa fica descoberto. Aí é legal você ter um tipo de trabalho, de produto, que seja compatível com o trabalho de uma pessoa sozinha. Isso é importante. Tá? Porque senão, quando a gente pensa no negócio, você precisa pensar nisso tudo, porque senão fica muito... Esse exemplo que eu dei da marmita. Eu vou vender marmita e vou vender não sei quantas mil marmitas e tal. A pessoa pensa só em fazer a marmita, mas um negócio de alimentos não é só cozinhar. Rosimara funciona para venda de bolo, funciona para tudo. Todo mundo que trabalha com alimentos precisa conhecer isso, precisa saber fazer ficha, saber o CMV e saber calcular o preço de venda. Isso funciona para qualquer alimento, qualquer grande restaurante. Se você chegar num restaurante muito organizado, esses restaurantes de cadeia, se você for lá pedir para falar com o responsável, eles vão ter lá tudo planilhado em computador, as fichas vão estar na cozinha. Por quê? A gente entende, vê na prática que tudo que sai do previsto, ele impacta no lucro. Impacta aqui, ó. Então, aqui, desculpa. Tudo que sai do previsto, que você gasta mais aqui, diminui aqui. Então, às vezes, você deve ser por isso. Da Serra Mudas, deve ser por isso. Por quê? Eu já peguei casos muito sérios, assim, nos cursos de alunos. Tinha uma aluna que faturava 150 mil reais por mês. Será que é difícil imaginar, né? Puxa, 150 mil reais por mês, por que eu não tenho lucro? Mas sabe como que ela fazia as compras? Ela fazia as compras, não usava ficha técnica, ela chegava no estoque, dava uma olhada e ia comprando e repondo. Eu também já fiz compra assim. E aí você não tem a menor noção se o que você está comprando é compatível com aquilo que você está recebendo, né? Se você está gastando ali em cada produto que você vende o máximo que você poderia gastar. Por isso que é tão importante, gente. Esse assunto é muito sério. É muito, muito, muito sério, tá? Então, amanhã a gente vai falar dos percentuais possíveis e reais no negócio de alimentos, que é para vocês alinharem expectativas, inclusive, tá? Porque de repente você está
insatisfeito com o seu negócio, achando que ele podia te dar mais do que ele dá, quando na realidade ele está na média. Então é importante você saber o que é o normal, o que você pode esperar de um negócio de alimentos, tá bom? Durante o dia eu vou botar nos stories lá a foto da pizza. Olha aqui, ó. Essa foi a pizza que eu fiz hoje com meu amigo. Tava muito boa, aliás. Eu queria ter feito um filminho antes e não deu, né, a sal do forno. Eu falei, não, a gente vai calcular o custo antes. Não calculamos, não. A gente bem comeu a pizza e calculou o custo depois, mas aí já tinha pesado. Então eu fui lá fazer. Quem perdeu aqui no início da história, esse meu amigo é fotógrafo, está começando a empreender com pizza, e ele me pediu ajuda justamente para fazer a ficha técnica, porque ele falou, o meu negócio atual eu comecei todo torto e agora eu quero começar certo. Fez ele muito bem. Tem que começar certo fazendo a ficha técnica e sabendo o custo. Como é que ele vai ficar seguro de cobrar se ele não sabe quanto ele gastou para fazer? Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham um final de feriado bom, com descanso, acho que todo mundo já parou de trabalhar, não. Deve ter gente com delivery aberto aí. E a gente se vê amanhã, então, com este tema tão bacana, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã.